Olá, crianças! Então, vamos continuar o nosso projeto. Hoje é 22 de outubro, quinta-feira, estamos na 24ª parte do nosso projeto. E o que nós vamos usar, então, é a apostila de ciências, da página 34 a 49. Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre essa experiência. Você vai precisar de uma lanterna, e de caixas, canecos. Então, o que você vai fazer? Você vai seguir os passos a passos aqui de como fazer e depois você vai responder essas questões que estão aqui. Então, primeiro, em uma sala um pouco escura, coloque a caixa no chão, perto de uma parede. Acenda a lanterna, ilumine a caixa e investigue a sombra formada. Experimente mover a caixa e a lanterna. O que você pode fazer para aumentar o tamanho da sombra da caixa? Então, todo esse experimento você vai tentar fazer. Coloque agora a caneca dentro da caixa e a parede. Ilumina com a lanterna e observe. A caneca está sendo iluminada? Existe sombra da caixa no lugar onde a caneca estava? Agora troque a caixa de papelão e a caneca pelo plástico transparente. E aí nós vamos ver se vai ter sombra ou se não vai ter sombra. Entendeu? Então, você vai precisar de uma caixa, de uma caneca e de um saco plástico transparente. E você vai colocar a luz diante desses objetos, que alguns são opacos, outros são transparentes, e ver a reação, tá bom? É uma brincadeira, é uma experiência, vai ser divertido fazer os experimentos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sol e o tempo. No passado, era comum encontrar relógios chamados de despertadores. Quando tocavam, eles faziam um barulhão. Hoje, muitas pessoas não utilizam mais esse equipamento. Afinal, é possível colocar essa função para o próprio celular. Agora, imagine, quando esses equipamentos não existiam, como será que as pessoas se acordavam? Ou iam dormir? Ou sabiam as horas, né? Como é que elas faziam? Provavelmente, elas se orientavam pelo sol. A luz do sol no nosso dia a dia. Quando a noite vai embora e o dia chega, nosso ambiente começa a ficar iluminado. Ao longo do dia, fazemos muitas coisas. Tomamos café, vamos para a escola, brincamos com os amigos, fazemos lição de casa, passeamos com a família. E o tempo vai passando. Certo? Então, eu quero dizer para vocês que o Sol é um astro que ilumina todos os nossos dias. E à noite, o Sol, então, ele vai parar, não ele, né, mas como a Terra gira. Então, imagine que desse lado, vamos ver se eu tenho uma aqui. Imagine que aqui é a Terra e do lado de cá, o Sol está batendo. Como a Terra fica girando, então, assim, ó, eu vou marcar aqui com pontinho vermelho. Vamos ver se vai dar certo. Ó, o sol tá batendo aqui e aqui é onde a gente mora no Brasil. Quando o sol vai girar, a Terra vai girando, ó, ali tem um pontinho que eu marquei vermelho, tá vendo? Ah lá, a gente continua aqui, mas a Terra girou e o sol também continua desse lado. Então, aqui é noite, porque não pega sol, pega só sombra, e aqui pega o sol, no outro lado do planeta. Escreva 3 atividades que você consegue realizar durante o dia por causa da luz do sol. E pesquise com seus familiares como o tempo era percebido quando não existia luz elétrica. Então, vejam bem, pensem e vão responder essa questão. Eu já respondi a minha. Vamos ver? Por exemplo, atividades que eu faço quando tem sol. Eu ando de bicicleta, porque eu tenho medo de andar no escuro de bicicleta. Ler, porque daí eu não preciso de luz artificial. Eu também gosto de caminhar quando tem sol. Agora, o que eu pesquisei, né, é que a minha família, por exemplo, ela dormia cedo
quando ficava escuro, porque não tinha mais nada o que fazer, tá bom? Mas pode conversar com a sua mãe e seu pai e ver como é que isso funcionava aí para a família de vocês, ou para o vô, para a avó, para o biso, para a bisa, tá bom? Então, vocês vão fazer essa atividade. Agora, o sol a sol. Expressão sol a sol significa todo o período de duração da luz do dia. Essa claridade foi importante durante muito tempo. O nascer e o pôr do sol marcavam os horários do início e do final de algumas tarefas. Isso não é problema aqui no Brasil, já que a maior parte do país, o período entre o amanhecer e o anoitecer dura 12 dias, mas isso não acontece em todos os países. Tem países que o sol fica um pouquinho só, 300, são horas de sol, tá? Então, por exemplo, mas imagina a cidade de outro país, no inverno, o sol nasce às 8 e se põe às 4. Nesses locais, o dia é claro e muito curto. E pode ficar difícil realizar todas as atividades que você faz diariamente. A partir do amanhecer, conforme as horas vão passando, o sol vai se ocupando de diferentes posições na abóbada celeste, que é o espaço do céu que conseguimos visualizar. Na época em que ainda não havia relógios mecânicos, e também quando já existiam, mas eram tão raros que quase ninguém tinha, uma pessoa marcava a hora olhando para o céu, observava a posição do sol, estava ocupando no caminho que ele descreveu na abóbada celeste todos os dias. Aí, olhem só aqui, ó. Nós vamos fazer seu Zé trabalhar numa fazenda, certo? E nela não existe iluminação elétrica para fazer a hora de acordar, almoçar e terminar o seu trabalho. Seu Zé olha a posição do sol. Observe a imagem abaixo e relacione cada atividade realizada com a posição do sol. Quando ele acorda, aí aqui, ó. Cada coisa dessa, você vai relacionar com como é que o sol está. Ó, aqui, ó, o sol está nascendo, ó. Estão vendo? Aqui o sol está se pondo. Aqui está escuro ainda. Aqui o sol está bem no meio, ó. Aqui já está se pondo. Então, nós vamos relacionar. Vamos lá? Vamos fazer isso junto? Vamos lá. 5 horas da manhã, hora de levantar. Ainda está escuro, certo? Então, aqui, ó, o sol está nascendo. O sol está nascendo. Começa a clarear. O galo canta sem parar. 9 horas da manhã. Meu trabalho já foi feito, mas o sol ainda não está no ponto mais alto do céu. Meio-dia. Meio-dia. O sol está bem no alto do céu. 4 horas da tarde. Ó, o sol está próximo do poente, mas ainda está claro. 5:30 da tarde. O sol está no poente e começa a escurecer. E 8:30 da noite, ó, o sol não está mais no céu. E lá fora as corujas cantam. Então, essa é a ordem. C, A, B, D, F e E. Vamos fazer? Vamos completar? Agora que você já fez, nós vamos passar a sombra da hora. Para descobrir a hora observando o sol, evite olhar diretamente para o sol. O brilho intenso do sol pode prejudicar a visão. Provavelmente, seu Zé e muitas pessoas na época dele não sabiam que o contato direto com os olhos, com os raios solares, poderia prejudicar a visão. Mas, com certeza, seu Zé não fica olhando diretamente para o sol porque longos intervalos de tempo, porque não é possível fazer isso sem ficar incomodado. Seu Zé era um homem do campo, que havia cercado de natureza e notava cada modificação que acontecia no ambiente. Assim é possível que, além de observar a posição do céu,
ele tinha aprendido a ler as horas, prestando atenção nas mudanças das sombras das árvores. Vamos ver aqui, ó. Vejam bem, há 3 cenas aqui de mudança. Ó, aqui o sol está nascendo, aqui o sol está no meio-dia e aqui o sol está se pondo, ou não. Ó, então aqui é o 1 primeiro, depois foi crescendo e aqui está bem no meio. Então a ordem é 1, 2 e 3, tá bom? Aliás, né? Assim, 3, 1 e 2. 1, porque é o do meio, o 2 é o do lado direito e o 3 é do lado esquerdo. Pode completar. Vamos lá? De noite, noite e dia. Como a energia elétrica é disponível atualmente nas ruas, fábricas, lojas e a maioria das residências, a claridade do sol pode ser substituída pela lâmpadas acesas. A quantidade de luzes acesa na cidade, de uma cidade, faz com que as noites pareçam dia. É um número de cidades que são muito iluminadas e tão grandes que é possível ver toda a luz ao olhar a Terra lá do espaço. Olha só aqui, ó. Enquanto você dorme, os bombeiros estão sempre em alerta. Motoristas de ônibus trabalham. Ó, os garis e o caminhão de lixo vão recolher o lixo. As usinas de siderúrgica estão trabalhando. Tem alguns trabalhadores de central de telefone, por exemplo, trabalham à noite. Os aeroportos, controle dos aviões. A maioria das pessoas trabalha durante o dia e dorme à noite, mas tem gente que é o contrário. Por exemplo, garçom, ele trabalha à noite, porque tem gente que janta à noite em restaurante, né? Para descobrir como é o dia de um trabalhador noturno, você, na companhia de um adulto, converse com alguém que tem atividade nesse período e faça a seguinte pergunta: identificação da pessoa, nome, sexo e profissão, horário de trabalho e de sono. Entendeu? Então, é só para a gente tentar fazer uma entrevista com alguém. Às vezes, alguém da tua família é médico, é enfermeiro, trabalha no hospital ou em farmácia, né? E aí tem um plantão à noite. Ou é garçom, ou é cozinheiro de um restaurante. Então, essa pessoa também trabalha. Mas se não tiver, não tem problema, tá bom? A luz do sol. Atualmente, quase ninguém mais observa a posição do Sol no céu para saber as horas, pois existem relógios. Além disso, também é possível observar as horas em aparelhos celulares, o que tem tornado o relógio de pulso um objeto dispensável. Mais ainda que as pessoas passem dia a dia sem se darem conta de que o Sol nasce e se põe, é bom lembrar que, sem ele, a Terra seria gelada e sem vida. Não haveria chuva, não levaria água para os seres humanos, não haveria alimentos, não haveria animais. Os animais que se alimentam de animais que comem plantas também não existiriam. Nós não existiríamos, por isso, comemorar o nascer do sol todas as manhãs é celebrar a vida. A iluminação das lâmpadas resolve o problema de como enxergar à noite e clarear os ambientes escuros, mas a luz do sol continua sendo muito importante para os seres vivos. Por quê? Cite 2 exemplos. Vamos lá? A luz do sol é importante para aquecer a terra e para a sobrevivência das plantas, já que muitas delas servem de alimento para nós e para alguns animais. Então, a luz do sol é fundamental. Agora, a gente terminou esse capítulo que fala sobre a luz do sol. Então, vocês têm que realizar essa tarefa, tá? Todas as tarefas, são poucas coisas que tem para escrever, mas a síntese desse capítulo é: o sol é importante para todos os seres vivos, animais, vegetais e o ser humano, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.